Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos homenagear as mães, falando de maternidade. Os nossos convidados são Ana Barroso, que é atriz. Ela faz o papel de uma mãe na novela O Outro Lado do Paraíso e que termina hoje. Mas ela também é mãe na vida real e a gente vai saber com ela muito sobre isso. Jaqueline Torres é enfermeira obstétrica. Ela coordena o projeto Parto Adequado da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Cíntia Aleixo é psicóloga e especialista em perinatal. Ela é criadora do grupo Possibilidades Maternas. Marina Magalhães Lopes é defensora pública. Ela vai falar sobre o direito à laqueadura pelo SUS. Alexandre Trajano é obstetra e vai falar sobre mortalidade materna. Comigo hoje aqui, Camila Abreu, para explicar para vocês como é que vocês fazem para participar do nosso programa tão querido de hoje, não é? Exatamente, Cátia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí para vocês de casa. Bom, vamos participar do Sem Censura? Para participar é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, Twitter, Instagram, Facebook, mandar a sua pergunta para os nossos convidados que eu vou receber aqui e repassar para eles. Participem também pelo WhatsApp, pelo número 999035329. Facinho, facinho. Isso, Bruno Barros não está aqui, mas a Camila lembrando, né, do Bruno Barros. Gente, nós começamos o programa hoje falando de uma atriz que já interpretou vários papéis de mãe na nossa televisão, uma atriz que tem o teatro como uma grande trajetória, que é a Ana, não é isso? E ela hoje está, ou seja, o último capítulo da novela que ela teve, né, ao longo desse tempo todo. Quantos meses de novela O Outro Lado do Paraíso? Foram 8 meses, né? A novela das 9 é uma novela longa, são 172 capítulos. E mais uma vez você interpreta um papel de mãe. Uma mãe, que não foi fácil, não é? Pois é. Como toda novela do Valcir, né? O Valcir tem uma criatividade enorme e ele nessa obra abordou vários temas bem picantes, bem polêmicos, né? E aí a minha família, eu era mãe também, que viveu uma história também bem polêmica com a filha, porque ela casou e foi rejeitada pelo marido na lua de mel. Ele não conseguiu, enfim, a coisa não aconteceu. Ele idolatrava ela, colocava ela num lugar ali que, enfim, uma cabecinha meio maluquinha. Mas correu tudo bem, no final deu tudo certo. Eles se entenderam. Mas olha só, gente, a novela termina hoje, mas a Ana, assim, a experiência dela na televisão, por isso que eu abri dizendo das experiências dela, porque as mães que ela interpretou, gente, foram tão difíceis. Não é isso? Ela foi em dupla identidade, ela foi a mãe do serial killer Edu, interpretado pelo Bruno Gagliasso. Isso. E ela também interpretou, em Verdades Secretas, a mãe da Grazi Massafera, que acabou tendo vários problemas e parando numa cracolândia. Gente, pesado, hein? Pesado, eu não sei, gente. Mas isso é muito bacana, porque sai do lugar comum, né? Sai também ali em Verdades Secretas, com o trabalho também, com o texto do Valcir Carrasco, direção do Mauro Mendonça Filho, que é um gênio, enfim, um gênio aí da dramaturgia, da televisão. Eles fazem uma dupla impressionante, né? O Maurinho e o Valcir. E ali em Verdades Secretas já era uma mãe, ali tudo estava meio dando defeito, era meio controversa essa mãe, porque a história abordava o tal do book rosa, né, que é essa prostituição dos modelos, né, uma coisa que existe mesmo, e casos que também existem, segundo a pesquisa que o Valcir fez na época, de mães que acompanham as filhas, aquela mãe de modelo, mas que acompanha a filha nesses programas, entendeu? Então, na verdade, era uma mãe que já acompanhava a filha nos programas, ia buscar, ficava com o dinheiro dela. Era quase meio que uma cafetina, né? Ali, moderna. E a filha, enfim, acabou se envolvendo com droga. Então foi legal, porque a gente também deu uma humanizada nisso. Eu falei, não quero ficar só como também essa mãe horrorosa, malvada e tal. Vamos humanizar, em algum momento ela vai, né? E aí, aquele momento Barra Pesada, que a Grazi interpretou lindamente, né? E foi até indicada ao Emmy Internacional e tudo. A novela ganhou um Emmy, inclusive. E ela foi indicada como melhor atriz. E fez uma caracterização incrível. Ela foi um mergulho mesmo no personagem impressionante.
E ali, naquele momento, ela tem uma cena que ela vai buscar a filha na Cracolândia, por amor, não tinha, né, era mesmo tirar o filho daquela roubada, né? E a gente, quando ouve você falar, a gente fica pensando quantas mães vão à Cracolândia, né, para tentar tirar seus filhos. E a dor que é de você ir e voltar e eles não voltam com você, né? Não voltam. Ou então, às vezes, eles voltam ali ela não voltou, ela acabou voltou. saindo da droga por outros caminhos, mas ela, inclusive, rejeita a mãe, elas têm uma briga horrorosa ali no meio da Cracolândia e ela joga na cara da mãe tudo de mal que a mãe também fez para ela, a gente... Enfim, foi bem Ou seja, trabalhos pesado. que exigem, não é, da atriz, interpretações fortes e principalmente, esse então, que você foi mãe do serial killer também... Ali foi uma participação no último capítulo e a gente conversou muito antes, o Maurinho conversou muito a história desses serial killers e das mães dessas figuras, entendeu? Né? O amor... e que, na maioria dos casos, são filhos excelentes, são filhos super amorosos, agarradíssimos com a mãe, entendeu? Então, eu já entrei ali pensando nesse amor, entendeu? Independente de qualquer coisa. E ela não tem ideia do que aquele filho fazia, ela nega aquilo o tempo todo, entendeu? E é até interessante você falar isso, porque a gente não imagina, né, pessoal, que haja toda essa pesquisa, que quando você entre, por exemplo, você já tem até um perfil formado da mãe de um serial killer. Isso é uma questão, assim, que é quase que igual, todas as mães de serial killer, em geral, têm essa veneração, assim. Sim, eu acho que o curioso é eles serem excelentes filhos, né? Então... aí é complicado, porque... E foi isso que me passaram, quer dizer, a pesquisa que eles fizeram ali, que o Maurinho fez com um serial killer americano, aí uma figura, que não me vem o nome agora, mas que tinha uma mãe queridíssima, era um filho excelente, que cuidava da mãe, entendeu? E aí, né? São as coisas que a gente não entende na vida, mas a gente agora vai falar que a Ana Barroso, na vida real dela, ela tem um filho de 22 anos, não é isso, Ana? É o Vicente, Esse daí, na verdade, salva todos esses dramas e interpretações. Nada como um filho real, não é, Ana? Nada como um filho real. Como é que é a sua relação com ele? É muito, muito legal, muito bem. O Vicente, ele é músico, ele é artista também, então ele também está se lançando nesse mar encapelado, que uma vez eu escutei essa expressão, mar encapelado da vida artística, entendeu? Com todas as suas dores e prazeres, e entra em crises, e eu estou ali do lado dele. Toda mãe, né? Ele tem um sangue de produtor também. A gente vem de uma família, né, Barroso, também, que tem aí um DNA artístico, né? Ana, e vamos então só, agora nesse finalzinho, convidar o público, porque vem peça de teatro por aí, não vem? Vem. Hoje tem o último capítulo da novela, né? Estejam lá assistindo o desfecho dessa novela louca, desse folhetim do Valcir, que está um sucesso incrível. E eu também no teatro interpreto mães. Então, assim, eu faço um espetáculo que chama Vianinha Conta o Último Combate do Homem Comum. É um espetáculo que está em cartaz desde 2014, onde eu faço... o espetáculo na verdade, o texto original é um Em Família, do Oduvaldo Viana Filho, do nosso Vianinha querido, entendeu? E cujo filho é também colaborador da novela do Outro Lado do Paraíso, o Vinícius Viana. Ele escreve a novela também junto com o Valcir, é um dos colaboradores. E é um texto incrível, é um texto lindo, é um drama de família sobre o Seu Souza, que é esse homem comum. A direção é do Aderbal Freire Filho. Nós estaremos em cartaz de novo no Teatro Nelson Rodrigues em julho, fazendo Vianinha Conta o Último Combate do Homem Comum. Eu faço uma mãe ali de um adolescente problemático. Vem mais mãe de problemática. E eu faço uma temporada também da minha peça infantil, também trabalho com crianças, tenho um trabalho já... uma companhia com quase 30 anos de carreira de teatro infantil. Então, experiência com filho. Estaremos em cartaz também no Teatro Glaucio Gil, em julho. Gente, a gente fica pensando, né? Vamos a um psicólogo? Vamos partir para uma psicóloga do programa para entender isso tudo? Não é possível? Cíntia Aleixo, isso tudo é verdade? Ou seja, a gente escuta todos esses casos, a gente vê na ficção e a gente sabe que os autores se inspiram na vida real. Na vida real. No consultório, há muitos casos que às vezes surpreendem.
Exatamente. Em primeiro lugar, quero agradecer Ah, por estar aqui. lógico, sim. É um Agradecer prazer o para convite. nós. Está sendo um prazer para mim trazer essa abordagem da mãe real, da maternidade real, né? Que assim é tão falada na internet, mas que dentro do consultório acontece de forma muito mais forte e severa, né? Porque nem existe o lado bom, o lado positivo e o lado negativo da maternidade. Então, assim, o trabalho que eu tenho feito hoje com mães, eu ofereço a possibilidade para que essas mulheres consigam ser mães reais e colocar ali todas as angústias e dificuldades que elas vivenciam no pós-parto. E não somente no pós-parto, o projeto até começou com as mães que vivenciam o puerpério, a dificuldade ali, a confusão que acontece, né? Mas hoje em dia eu acabo atendendo outras mães que são mais velhas, porque mãe é mãe até o final da vida, né? Então as questões só vão mudando. Então, quando eu fui mãe, eu tenho uma baixinha de 6 anos, a Manuela, que está em casa me assistindo, e eu percebi que esse serviço era um pouco faltoso, né? Não existia. Então, eu comecei a entender que era interessante trabalhar com isso e entendo que, assim, até tem um grupo de mães que acontecem, que são mães de puérperas, mas muito mães que estão com filhos na fase escolar, né? Que se sentem desconfortáveis, talvez, numa abordagem com relação à criação, sabe? Porque, na verdade, é o seguinte, né, gente? Vamos ser sinceros, não é não, Ana Barroso? É muito complicado você ter um filho e você ir trabalhar, que você trabalha, você acha que né, é positivo, você estudou, você tem que levar o dinheiro para casa, mas você acabou de ter o seu filho, você está amamentando ou não, enfim, e você vai deixar esse bebê. Deixa com quem? E mais a questão afetiva, e essa culpa de deixar? Exato. Gente, e outra coisa, o que é o primeiro dia de creche? Tem as mães de porta de creche, né? Que eu costumo dizer que é uma rede de apoio. A porta de creche já é uma rede de apoio, porque todos se reúnem e comentam, né, das expectativas que tem com relação à creche, com as frustrações, com o medo e a culpa, que é 90% dos casos que aparecem no consultório, são de mães que se sentem culpadas, porque saem para trabalhar, né, pelo que você falou, porque retornam para o trabalho, muitas não têm a chance de não retornar também. Né? Existem aquelas que podem escolher retornar ao trabalho ou não, e existem aquelas que não têm chance dessa escolha. Então, até você conseguir, a mulher conseguir se encaixar numa rede de apoio adequada para a realidade dela, porque nem todas vão ter grana para babar, nem todas vão ter uma avó que consiga dar conta disso. É difícil bancar essa volta ao trabalho, é difícil bancar sozinha essa culpa. Para isso, existe um mundo de possibilidades maternas, onde eu ofereço o apoio totalmente emocional e psicológico para a mulher conseguir ser quem ela quiser ser, sabe? Conseguir bancar assim, as verdades que ela entende que sejam corretas para a criação do filho dela, e, enfim, todas as queixas que existem, né, com relação à maternidade. Não somente queixas, mas verdades. Acho bacana a gente desmistificar a busca pela terapia, que é essencial, e por conta disso eu ofereço o grupo de mães. Então, assim, hoje o grupo acontece no consultório e também acontece de forma itinerante, né? Um grupo de mães se reúne e existe um projeto que se chama Projeto Mundo de Possibilidades, onde a gente faz 10 encontros, né, com essa abordagem, onde as mulheres conseguem se encontrar. Só que o grupo, eu costumo brincar que é um convite para terapia individual. Sabe? É uma forma torta da pessoa conseguir se conscientizar de que ela precisa, assim, de buscar um apoio e por que não, né? Eu também acho isso, né? E por que não, gente? Enquanto a gente deixa vocês pensando, não é, na possibilidade materna, em tudo que acontece, não é? Deixar na escola, quando você chega, faz cara feia, não quer comer, empurra o prato, não é? Briga com o amiguinho, você faz o quê? Vai na escola, briga também? Bom, vamos pensar nisso tudo? O Sem Censura volta já. Voltamos ao Sem Censura especial de hoje com Camila Abreu. Olha aí, Cátia, o Geber, da Lona Cultural de Campo Grande, aqui do Rio, ele comentou, bravíssimo, Ana Barroso é uma fabulosa atriz, forte abraço. Ai, legal, obrigada. Lona de Campo Grande, já fui em todas as lonas do Rio, conheço bem. E tem uma pergunta aqui para Cíntia, da Vivian, ela pergunta como identificar a depressão pós-parto. Tá, agradeço a pergunta, acho bem interessante e pertinente, inclusive. Existe um quadro que a mulher fica muito triste no pós-parto, sim, que a gente chama de baby blues,
que é uma tristeza comum, sim, da vida da saudade, talvez, da vida que você tinha e que você está levando a partir de agora, porque você realmente não consegue dormir como antes, as suas roupas não cabem mais. Enfim, e várias questões com relação ao companheiro, enfim, as mudanças que são trazidas. A depressão, ela acontece de uma forma mais pesada e mais sem sentido, sabe? É quando a mulher começa a sentir uma tristeza sem motivo. Uma tristeza, uma melancolia, e no caso, no consultório, a gente percebe que aquela tristeza não tem muito fundamento. O tempo tá sol, eu tô triste. O tempo tá frio, eu tô triste. Então, a gente encaminha para o consultório de psiquiatria, né, para um médico. Essa mulher provavelmente entra com a medicação e tem que ser bem específica e cuidadosa por conta do aleitamento. Tem que ser uma medicação que o psiquiatra passe, mas o acompanhamento psicoterapêutico é fundamental também nessa fase. E não pode confundir com aquela coisa de você estar com muito sono, fica cansada. É exatamente o que você está dizendo. Exato. É outra situação. É outra situação, é mais pesado. Porque quando estamos cansadas e com sono, realmente ficamos até arrependidas às vezes. Né? Eu me arrisco a dizer isso, né? Que a gente traz muito isso no grupo, né? As mães têm medo de falar do arrependimento da maternidade. O cansaço traz essa afirmação às vezes. E eu deixo elas muito à vontade para se colocarem nisso, sabe? Agora, a depressão não, ela realmente é sem fundamento. Você está percebendo que ela está triste, mas que não faz muito sentido. E aí é bacana que a família, que a dinâmica familiar ali que esteja envolvida, não só o companheiro, mas com quem ela convive, um amigo, dê uma chamada nela, porque geralmente essa mulher não vai perceber que ela está passando por esse processo de depressão pós-parto, para buscar ajuda. Agora, Cíntia, as pessoas que agora estão te assistindo, que gostariam de até tirar mais dúvidas com você, ou saber mais informações, como é que elas podem ter acesso? Você tem uma página? Sim, eu tenho um site, que é o possibilidadesmaternas.com.br, e dentro do site tem o meu contato, meu e-mail, e tem as minhas redes, né? Principalmente o Instagram, que é onde eu alimento com bastante conteúdos de cunho de psicologia perinatal. E nesse caso, você, apesar de estar dando a página, quer dizer, eu até te pergunto isso, porque eu sei de muitas pessoas que às vezes pesquisam as suas dúvidas em blogs, e aí, tem que agir assim com o bebê ou com seu filho, 5 motivos para você estar desse jeito. E aí perigoso. Pois é. É muito perigoso. A internet, ela pode servir, sim. Existem tantos blogs maternos hoje que dão esse respaldo para a mulher no pós-parto, para que ela tire dúvidas, mas para não se coloque naquele lugar e não se encaixe, não tire um diagnóstico, né, com relação a isso. Então, se ela tem alguma dúvida, se ela tem alguma queixa, que ela busque um aconselhamento terapêutico para resolver isso. Não adianta a gente ficar olhando o problema e não fazer nada por isso. Então, a clínica de psicologia perinatal está aí para isso, para resolver o problema, criar uma ação em conjunto. E a gente pode dizer o que a Cíntia está dizendo, e a gente agradece tanto a entrevista dela, suave, né, gente? Ai, obrigada. Demais, né? A gente agradece porque tem tantas pessoas que trabalham exatamente para ajudar as mulheres. A gente tem hoje um caso aqui, a Jaqueline está trazendo informações tão importantes para a gente sobre o trabalho que tem sido feito, principalmente para mudar uma porcentagem brasileira do número de cesarianas. Hoje, bacana. Qual é a porcentagem que a gente tem, Jaqueline, do número de cesarianas feitas no país? Então, Cátia, o Brasil é um dos campeões mundiais de cesarianas, né? Se a gente pega o setor público e privado, a gente já tem mais cesarianas do que partos normais no país, em torno de 57%. Então, o normal no Brasil virou ter cesárea. E se a gente pega o setor privado, o setor suplementar, que é o setor que a ANS regula, nós temos cerca de 90% de cesariana, 84% a 90%, alguns hospitais com 100% de cesarianas. Caramba. Então, isso é algo completamente inadmissível, injustificável do ponto de vista clínico. Não existe nenhuma justificativa clínica que respalde um percentual tão alto de cesarianas, né? A gente vai precisar olhar para esse problema do ponto de vista da estrutura, do sistema, da forma como o sistema está organizado para atender essa mulher, porque isso que está fazendo esse número elevado de cesáreas. Né? E aí vocês têm um projeto de incentivo ao parto normal. Isso, a gente tem um projeto de melhoria da qualidade da atenção
materno e neonatal, né? O indicador de partos vaginais, ele é o indicador principal, mas quando a gente tem um excesso de cesárea, isso traz riscos para a mãe, traz riscos para o bebê. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do cuidado e segurança do paciente. E aí a gente tem o projeto Parto Adequado, que justamente busca isso, né? Melhorar o modelo de atenção ao parto em maternidades públicas e privadas. Como é que ele funciona? Então, ele é um projeto que procura mexer no modelo de atenção ao parto. Então, ele envolve 4 grandes áreas, digamos assim, né? Porque o excesso de cesárea é um problema complexo, sistêmico. Não adianta a gente focar só, é a mãe que quer cesárea ou é o médico que não quer fazer cesárea. Não, ele é um problema que ele tem que ser abordado por várias frentes. Então, a gente trabalha com a liderança dos hospitais, né? Primeiro, envolver essa liderança dos serviços de saúde, dos hospitais, das operadoras de planos de saúde, para que elas coloquem a qualidade e a segurança do paciente como o ponto principal, né? O cuidado centrado no paciente, buscando oferecer um cuidado que tenha qualidade e que seja seguro. Então, primeiro, trabalhar com as lideranças. Depois tem a questão das mulheres. É preciso trabalhar o empoderamento das mulheres, né? Informação e engajamento das mulheres para que elas façam uma escolha informada e para que elas estejam preparadas para passar por essa experiência do parto vaginal fisiológico, né, de ter um parto normal. Num país onde a gente tem quase 90% de cesáreas no setor privado, isso acaba deixando de ser normal. Então, às vezes, a mulher ou a família tem medos, tem receios e ela precisa também de informação e de apoio para tomar uma decisão informada. Aí a gente entra no terceiro ponto, que é a questão do modelo de atenção em si, o processo de cuidado, como é que esse cuidado é feito, quem cuida da mulher, como é que o hospital organiza o plantão, né? Onde é que essa mulher vai ficar na hora do trabalho de parto, se vai ter uma banheira, se ela vai poder ter um acompanhante. Então, isso tudo é o ponto que eu acho que é o mais central, digamos, né? Sem negligenciar os outros, mas é de mexer na estrutura e no processo de cuidado nas maternidades. E o quarto item que a gente trabalha no processo é o monitoramento, porque a gente precisa olhar os indicadores, as informações, para saber se as mudanças que nós estamos propondo, de fato, estão melhorando o cuidado, né? Que é o que a gente quer. Não, Jaqueline Torres, e a gente vai torcer muito para que isso aconteça. Poxa. Porque a gente, às vezes, vê, não, Ana? A gente vê tantas moças que, às vezes, procuram os hospitais para terem os seus filhos e, às vezes, passa do horário, né? Passa do tempo. E elas não tiveram um bom atendimento. E é por conta disso que elas, às vezes, não conseguem. Então, isso é dramático mesmo. Eu acho que é uma causa complicada mesmo, mas que tem que perseverar. Sim, a gente tem o projeto começou em 2015, nós começamos com um grupo piloto, porque para esse tipo de projeto, sim, o mais recomendado é que se faça assim, a gente comece pequeno, são muitas coisas para mudar, né? Então, a gente começa pequeno, vai aprendendo e ampliando. E agora nós estamos com 127 hospitais participantes e temos conseguido bons resultados. A agência faz ações para reduzir cesárea desde 2004 e pela primeira vez com esse projeto a gente conseguiu, de fato, reduzir o percentual de cesariana nos hospitais participantes, né? E as mamães falam o quê do parto normal? Muitas mulheres têm muitas dúvidas, a gente tem muitas mulheres que querem parto normal, tem pesquisas, inclusive, mostrando isso, que as mulheres começam a gravidez, a maioria delas querendo parto normal, mas elas precisam que o serviço de saúde esteja ali preparado para recebê-las e para fazer dessa uma experiência positiva, né? Apoiá-las na sua decisão e fazer isso uma experiência positiva, que é o que a gente espera, né? Você é mamãe? Eu sou mamãe. E você é mamãe de quem? Eu sou mamãe do Matias, que está lá em casa vendo a mamãe, né? De 1 ano e 9 meses, tive um parto normal, tive essa felicidade de viver essa experiência, né? Então tem um bebê aí que passa por todas aquelas questões que a gente estava falando da complexidade de ser mãe e profissional, né? Ou seja, você está hoje aqui falando com a gente, desempenhando um papel, né, profissional, e tem ao mesmo tempo a mamãe que está aí pensando, né? Está amamentando ainda? Estou amamentando, ele é um bebê de 1 ano e 9 meses, que eu amamento porque é o melhor para o bebê, a gente precisa falar isso também, né? O leite materno, ele é o melhor alimento que existe e ele é muito negligenciado, né? As mulheres não têm apoio para amamentar. Muitas querem, mas elas não têm incentivo e não têm apoio para amamentar, especialmente até os 2 anos, que é o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Você precisa de muita perseverança e muita rede de apoio para conseguir dar isso, que é muito bom, protege a criança de infecções respiratórias. Meu filho nunca teve nenhum problema
nunca precisou ir numa emergência no hospital, e eu acredito que isso tem muito a ver com o tipo de parto que ele teve e com o aleitamento. Né? Eu acho o máximo, viu, Jaqueline? Inclusive, acho maravilhoso o trabalho que muitos hospitais fazem para recolher o leite em excesso de muitas mamães que tiram o leite, ou seja, serve para o seu próprio bebê, mas como ela tem muito, como eu tive, por exemplo, nossa, o maior orgulho quando chegavam lá em casa para pegar aqueles potinhos que estavam no congelador e eu saber que eu estava levando aquele leitinho para outras crianças que estavam precisando. Gente, isso é mágico. Isso, né? Isso é mágico, porque você nem conhece, mas você está fazendo com que aquela criança também tenha o leite materno. Gente, eu fico até arrepiada. Doação de sangue, é como se fosse, né? Exatamente, a vida que você está exatamente. compartilhando. É a vida que você está né? compartilhando. E vocês têm um trabalho digno, maravilhoso, de dar os parabéns a vocês. Porque como a Ana estava dizendo, né, Ana, a informação que é importante. Eu vivi uma coisa também, esse negócio de cesarianas, a minha mãe estava internada, e eu lembro que era uma véspera de feriado. Sim. E cheio de bebê nascendo naquele corredor, e eu conversando com as enfermeiras, falei, o que está acontecendo aqui, com esse boom de criança nascendo? Ah, porque tem feriadão, e elas agendaram. Era agendado a cesariana para fugir do feriado. Não sei se a equipe ou as próprias mães e pais, as famílias, poderem curtir o neném no feriado. Não sei. Mas eu sei que era tudo cesariana. A gente costuma dizer que o sistema ele é organizado para levar os resultados que gera, né? Então é um sistema para fazer cesárea. E aí, Alexandre, o senhor está ouvindo a conversa, já se mexeu 2 vezes, já olhou, já piscou. Isso que o senhor está ouvindo da prática da cesariana, do parto normal, ou até dessa observação que a Ana fez agora, isso realmente acontece? Olha, isso é muito pertinente, essa percepção, e a Jaqueline está sendo muito generosa, devo dizer, conosco, com os médicos, porque quando foi ponderado, será que é agendado porque é uma conveniência da mãe ou do médico? É muito diferente. Para a mãe, o filho pode nascer no dia de Natal, não tem problema nenhum. Claro. Nasceu qualquer dia, é um dia importantíssimo na vida dela. Para o médico é um dia de trabalho, como qualquer outro. Então, esse olhar, partilhar esse interesse em agendar a cesariana com a mãe não é correto. O que acontece é que um dos pilares, talvez, dessa situação incrivelmente fora da curva, que é fazer 90% de cesárea, isso é uma coisa muito estranha, isso só acontece, não acontece num país desenvolvido. 90% de cesárea se nós formos, quando a gente tem a oportunidade de ir a um congresso na Dinamarca, nós somos vistos como alguém que vem de um lugar muito interessante, porque tem uma coisa muito curiosa para falar, porque aqui as mulheres do seu país não têm parto natural. Então, esse estado de coisas, ele é sistêmico, é um complexo mecanismo que não é fácil de desarticular, modificar, não deve ser se exigindo, estabelecendo a partir de... Porque isso vai trazer outros problemas, mas tem que ter um plano. Existe uma série de caminhos que fogem talvez ao escopo do que a gente pode abordar aqui, mas os caminhos não são numa pessoa só. E o que foi falado agora, o interesse da mulher e o protagonismo da mulher, eu acho que tem um lugar que é crescente nesse processo todo. Há 15 anos atrás, para quem é velho, já teve experiência no ciclo da obstetrícia grande. Há 15 anos atrás, talvez fosse mais verdadeiro dizer, não, mas todas as mulheres querem ter um parto cesáreo. A mulher que tem um parto vaginal é uma mulher pobre. É a mulher que vai ter o parto no hospital público. E isso, dos últimos anos, principalmente neste milênio, está tendo uma certa transformação. As mulheres estão tomando para si essa tomada de decisão, estão se informando, e aí, com todos os tropeços, a informação da internet, os depoimentos, as falas das mulheres, dizendo como é que foram os partos, o que aconteceu com elas, partilhado, porque a opinião de alguém escrito, que pode ser uma verdade, agora alguém que faz um depoimento, e elas têm usado esse recurso, tem uma transformação. Existe cada vez mais um grupo grande de mulheres
Agora existem celebridades que querem ter um parto natural, uma mulher rica que tem um parto natural, uma princesa que tem um parto natural. Isso está dando um olhar um pouco diferente a esse... Isso é Viu? muito Isso não bom. foi Contexto, combinado, doutor Alexandre Trajano, ou seja, falando que o projeto é interessante, né, Sim, assim, Jaqueline? isso que o doutor Alexandre traz é importantíssimo, né, que tem um interesse crescente das mulheres, mas a agência, né, como órgão regulador e os gestores de modo geral, a gente tem que garantir que esse direito seja respeitado, dar condições para essas mulheres que querem ter parto normal. Porque hoje o que acontece é uma mulher que quer ter cesariana, tem um plano de saúde e quer ter cesariana, ela consegue. Agora, uma mulher que tem um plano de saúde e quer ter parto normal, ela não consegue. Então, tem uma questão até do direito aí, né, do direito como consumidora do plano de saúde de não conseguir. Então, é um processo difícil, a gente está trabalhando nisso, trabalhar com a questão de não ficar focado só no médico. A assistência ao parto no mundo inteiro, ela é feita por enfermeiras obstétricas e obstetrizes também. E aqui ele é focado só no médico, então fica uma pressão muito grande até para o obstetra e é um modelo que não funciona. Então a gente tem focado em trabalho multiprofissional e inserir enfermeiras obstétricas e obstetrizes na assistência ao parto também. Isso qualifica a assistência, né, um profissional que cuida, enfim. Posso ficar falando o dia inteiro aqui sobre isso, Cátia, são muitas ações. Esse grupo, é curioso falar sobre isso, porque as mulheres que têm posses, porque só 25% da população brasileira tem um plano de saúde, mesmo considerando os bem baratinhos. Esse grupo de mulheres que têm posses, ela é um grupo que é um grupo vulnerável para o exercício do direito de escolher a via do parto. É curioso isso. Na verdade, a mulher que está na rede pública também é um grupo vulnerável. Se eu tiver chance, eu abordo essa questão daqui a pouquinho. Mas esse é surpreendente. Eu recebo muito essa pergunta. Você sabe me dizer, eu tenho aqui um convênio, quem que eu posso escolher que possa me garantir que eu só vou fazer uma cesariana se for necessário? E eu tenho, às vezes, dificuldade de encontrar naquela lista. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação muito importante. Não são 90% das mulheres, existe uma robusta produção científica que mostra que não são mais 90% das mulheres que querem fazer uma cesariana. 30%. Se nós estamos fazendo na rede privada 90%, nós estamos contrariando, estamos criando um grupo de maior vulnerabilidade, justamente das que têm mais recursos. Quem é que quer? Você estava falando na porcentagem. Quantas gostariam? No início da gravidez, nós fizemos uma pesquisa que no início da gravidez 30% das mulheres só querem cesárea. No final isso muda, isso vira 70%. Então, o pré-natal que tinha que ajudar essa mulher reforçar esse desejo e convencer aqueles 30% a querer parto normal também, que é o que é mais saudável, mais seguro para ela e para o bebê, acaba funcionando aí talvez como um indutor também dessa escolha da cesárea, né? Não só o pré-natal sozinho, mas a influência às vezes também do seu meio, né? Então, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece, porque no início 30%... Mas mais interessante que a mudança é que esses 30% que perseveraram, apesar de tudo, apesar disso, eu quero ter um parto natural. Nós não fizemos, porque a gente só faz 10%. E nesses 10% estão incluídos aqueles que não deu tempo, que programou a cesárea e quando chegou estava nascendo. Ou seja, é uma resposta difícil de ser encaminhada. Eu tenho esperança que estes movimentos vão criar um efetivo protagonismo da mulher para decidir o que ela quer fazer. Estamos de uma forma informada. É uma luta pelo autoconhecimento, né? Inclusive, eu acho que as mulheres merecem ter esse autoconhecimento até de forma preventiva, né? No meu trabalho. Só, a conversa tá boa, vocês não acham? Ai, vocês não queriam vir para cá com a gente também nessa sala? Tá uma sala, não é? Mas olha, a gente volta já com as perguntas de vocês, os comentários para trazer a participação de vocês com a gente, tá? Até já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, Camila Abreu. Olha, Kátia, a Carolina Vasconcelos, ela disse que ela está adorando a discussão sobre uma assistência adequada ao parto normal. E a Mayumi Morena, ela faz uma pergunta para a Jaqueline. Ela pergunta se a qualidade desse parto nos planos de saúde. Já há alguma medida para reduzir a violência obstétrica, além da taxa da cesárea?
Mayumi, eu agradeço a pergunta, excelente pergunta. Como eu falei, é um problema muito complexo. A gente não quer só reduzir cesárea, a gente quer melhorar a experiência do parto. A gente tem um modelo de assistência ao parto no Brasil que ele é muito violento. Muitas vezes a mulher quer cesárea para fugir de um parto violento com excesso de intervenções. E aí nós temos uma pesquisa externa que está acompanhando os resultados do projeto. Coordenada pela Fiocruz, da qual eu também faço parte. E a gente já observou, em relação aos resultados de uma pesquisa feita em 2002, que nos hospitais que estão participando do projeto, diminuiu o número de intervenções no parto desnecessárias, como episiotomia, ocitocina de rotina, né, que é botar um soro para acelerar o trabalho de parto em todas as mulheres, né, algumas podem precisar, mas nem todas vão precisar, ter o bebê deitada, não poder se mobilizar. Nós vimos os primeiros resultados da pesquisa e isso diminuiu muito o número dessas intervenções. Então, o que mostra que a gente está reduzindo cesariana, mas também está melhorando a experiência do parto, né? A gente fiquei surpreendida e bem feliz com esse resultado. Gente, a Jaqueline Torres falou aqui em vários momentos sobre a questão da informação, do direito. A Ana até falava isso, o quanto isso era importante. E a gente hoje tem uma defensora pública aqui, a doutora Marina Magalhães, que vai falar exatamente dos direitos ligados a um assunto que muita gente não fala, que é a procura que as mulheres fazem à defensoria pública para fazer laqueadura. Não é isso? Mesmo. Boa tarde, Boa Marina. tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, tudo isso que estão falando da informação, do empoderamento feminino, tudo isso, no público-alvo da defensoria, aquelas pessoas que realmente não têm recurso, e a gente está falando de mulheres que vivem ou de um salário mínimo ou até de Bolsa Família, e elas desejam fazer a laqueadura. Vamos explicar, né, o que é laqueadura, muitas pessoas podem não saber, só explicar. É a ligadura das trompas, né? Isso, acho você que até liga que e o doutor pode explicar melhor. até do que eu. Você evita que ela não vai mais poder ter filho. Isso, mas pode ser reversível. Deve ser encarado como um método irreversível. Laqueadura deve ser pensada, é bom chamar de esterilização definitiva. Sim. Bom. E o que acontece? Existe uma lei de 1996 que elenca alguns requisitos. E apesar da lei falar que tem que ter 25 anos ou 2 filhos, ela fala em ou, na prática, no SUS, se entende que tem que estar presentes os 2 requisitos. Só que a gente tem mulheres com 23 anos com 3, 4 filhos. E recentemente eu sou defensora pública em Duque de Caxias, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, e tem cerca de 6, 7 meses nós fizemos uma ação social em Jardim Gramacho, onde era aquele aterro sanitário, conhecido como lixão de Gramacho, e a gente encontrou mulheres com 23 anos e 7 filhos, com 21 anos e 5 filhos. E isso é importante falar, a laqueadura tem que partir da mulher, a mulher que tem que desejar isso. Então, mas o companheiro também. Não. E tem essa polêmica, né, do companheiro, porque a lei exige o consentimento do companheiro. Mas até é importante falar que já existe uma discussão sobre a constitucionalidade dessa necessidade do companheiro concordar. E isso até está em discussão na STF. A Associação Nacional dos Defensores Públicos entrou com uma ação para discutir isso. Agora, se por acaso não tem um companheiro? Teoricamente, sem companheiro não precisa dessa declaração. Ah, mas aí esse companheiro deveria ser, então, alguém com quem ela casou. Tem um registro de casamento, é isso ou não? O cônjuge. Um cônjuge. Os formulários geralmente têm um nome e o cônjuge. E essa é uma legislação que também, no caso do homem sofrer esterilização, também precisa da mulher. A mulher, que é o cônjuge, precisa autorizar. Em relação ao Mas homem, isso né? não Esse talvez seja o aspecto da legislação que menos atrapalha o processo. Você tocou muito bem. O que mais atrapalha está escrito ou, e a pessoa não tem como estar escrito ou entender e. Ah, mas ela é tão novinha. Acontece muito isso. Ela tem 3 filhos, 4 filhos, mas ela só tem 23 anos. E aí cria-se obstáculos. É isso que você estava falando. E aí o Estado está intervindo no direito da mulher, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar muito isso. E o empoderamento feminino e o direito da mulher. E essa questão, que até o doutor falou, que a mulher também tem que dar autorização para o marido se o marido quiser fazer vasectomia. Mas será que na prática os médicos exigem, como exigem a declaração do marido para a mulher fazer? Será que no país, eu fico pensando, será que o país que a gente vive... Então, eu acho que a gente tem que pensar em toda essa questão da laqueadura, junto com todo o direito da mulher mesmo, dela querer ou não continuar tendo filho ou não.
E se o homem não autorizar? Vamos supor, a pessoa está em casa, tem 23 anos e quer saber. E se o homem não autoriza, ou se ela não tem os 25 anos e os 2 filhos? O que ela pode fazer? Para fazer a laqueadura, estou falando do caso do SUS, não estou falando do particular. Ela pode ir ou procurar um advogado ou procurar a Defensoria Pública e a gente entra com uma ação judicial para que ela obtenha essa decisão e a partir dessa decisão ela vai poder fazer a laqueadura. E tem uma outra discussão que até o doutor pode até ajudar melhor, se pode fazer a laqueadura no momento do parto ou depois. Que isso, todo mundo que tem filho sabe que é muito difícil. Com uma criança pequena, eu vou de novo fazer, daqui a 2 meses eu vou voltar para o hospital. Então, ainda tem isso também, né? Assim, a dificuldade que é a vida prática. E muitas vezes, esse tempo que ela vai voltar para o hospital, ela já está grávida de novo. No mundo real, é esse. Eu acho que tem algumas questões aí também do contexto da lei, né? Porque essas proteções que a lei coloca também é para evitar um processo de esterilização em massa. Pois é. Que mulheres que não queiram, mas a mulher tem que fazer a declaração. Isso. Pensando também, trazer algumas outras questões dessa mulher, talvez pobre, essa mulher mas negra, ela tem que declarar. Isso, declarar, né? Tem que ter a declaração dela e ela tem que frequentar um curso. Sim, eu isso já foram fiz questões todas trazidas pela lei, porque a gente já viveu também períodos de... Porque e a reciprocidade do homem para a mulher e da mulher para o homem não é igual. Isso aí é uma dominação da mulher, porque a questão tem 2 aspectos. Um é que a questão de esterilização é muito mais praticada pelas mulheres do que pelos homens, em que pese ser muito mais fácil fazer no homem que morre de medo de fazer vasectomia. Então, quando você tem um casal que está... Quem deve fazer? É evidente que deveria ser o homem, que é o procedimento mais simples, mas em clara maioria é das mulheres. Então, essa reciprocidade, a gente tem que olhar que ela não é uma questão de justiça, ela meio que faz uma maquiagem nesse processo que os direitos são iguais. Os direitos dos homens e das mulheres não é igual. A mulher em casa, amamentando ainda por cima, né? Aí tem que 2 meses depois, tem que voltar. Tá com as coisas em casa, com os pequenos em casa, ainda tem que pensar na laqueadora, né? Porque eu acho que aí passa um pouco pelo próprio preconceito do homem achar que vai perder, enfim, a fertilidade, a sexualidade. Tem muito disso, não tem? Eu acho, mas tá uma coisa que a Jaqueline falou, eu acho que isso tem que ficar bem claro, que a laqueadora tem que partir da mulher. Né? Eu acho que tem isso, mas a grande questão que eu quero colocar é o seguinte, e a mulher que tem plano de saúde? Ela faz. E a mulher que pode pagar uma cirurgia particular? Será que a lei é aplicada da mesma forma? A gente, né? Então a gente tem que pensar muito isso. Assim, o grupo que a Defensoria trabalha, acaba assim, a vulnerabilidade é muito maior. É a mulher que não tem recurso nenhum. E aí, o que resta para ela? Não posso nem escolher meu próprio corpo. O que eu quero com o meu próprio corpo? Você sabia que há cerca de 15 anos atrás eu participava de um grupo também na maternidade aqui na Santa Casa de Misericórdia. E participava de um grupo onde a gente fazia entrevistas com as mulheres que queriam passar por esse processo. Tem que fazer esse curso. Da laqueadura. Era um grupo, né, de terapia, e aí a gente tentava entender, mas eu achava aquilo tão abusivo, inclusive porque como é que num grupo, em pouco tempo, a gente iria conseguir chegar a essa conclusão, uma conclusão que tem que vir dela conscientemente. Então, era um trabalho bem delicado, sabe? Porque não sei como é que está hoje em dia. Está levantando, e é muito interessante ouvir de uma operadora da justiça essa questão, mas por que haveria de se estranhar ou se cogitar que a lei não é igual? A mesma legislação para as questões da saúde suplementar, rigorosamente, tem nada a ver com a legislação. A lei é única, todos têm que cumprir a mesma lei. Mas não acontece dessa maneira. Há crimes que são crimes para um grupo e não são crimes para outro. Exato. Né? Trazendo uma coisa muito mais dramática, é inquestionável que a criminalização do aborto no Brasil, por exemplo, tem um impacto muito maior na população pobre do que na população
principalmente a população rica, porque mesmo a população remediada, ela é muito refém dessa questão. Mas esse é um outro assunto. Mas a sua confrontação ela é muito pertinente. Doutora Marina, e aqueles que querem procurar, agora a gente já está no finalzinho, procurar a Defensoria Pública, no caso você trabalha no Rio de Janeiro? Eu trabalho em Caxias, né? No caso do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, ela pode entrar no site da Defensoria ou ligar para o número 129 diariamente e marcar e saber onde é que é o local mais próximo que ela deve ir. Geralmente, cidade do interior, a Defensoria é próxima ao fórum, né? A gente que tem que pensar muito nessa questão da informação. As pessoas não sabem nem que tem o direito. Pois é. A gente está aqui falando de mãe e a gente vai para o direito das mulheres, né? Vai logo. E vai para a questão das vulnerabilidades, Doutor Alexandre Fajardo, o senhor já fala, olha, nós todos estamos, as mulheres são encantadas, viu? O senhor defende as mulheres aqui, que maravilha, não é? Agora, o senhor falava desse número dramático das diferenças sociais do nosso Brasil e o senhor veio falar de um outro dado dramático, que é a mortalidade das gestantes no Brasil. A mortalidade materna, que é a morte da mulher desde que ela engravida até quando ela está nos primeiros 7 semanas, primeiros 42 dias do parto, é uma circunstância extremamente grave. Eu vou tentar pontuar só algumas questões aqui, porque eu acho que elas são muito relevantes, e fazer uma articulação com o que vocês falaram aqui antes de mim, com tanta propriedade. A gente tem, para começar, não somos campeões mundiais, mas o Brasil, que está entre os 10 potências mais ricas do mundo, está lá no 80º lugar nesse ranking mundial no que diz respeito à mortalidade materna. As diferenças, poucas coisas são tão dramáticas quando a gente compara um país do primeiro mundo. Se eu comparar os marcadores brasileiros de saúde pública, vamos falar só da mortalidade materna, com a Dinamarca, com a Holanda, é 20 vezes maior. 20 vezes maior. Então, o que é 4 lá é 80 aqui. Então, e por que é assim? Por que as nossas mulheres gestantes morrem de uma forma tão mais do que nos países desenvolvidos? É uma questão sistêmica, são várias circunstâncias que estão envolvidas com isso, mas eu não teria tempo de entrar nos motivos, dos porquês. Eu tenho estudado nos últimos 20 anos isso, porque mais do que minha experiência como médico, como professor, que eu sou há 40 anos, é trabalhar no Comitê de Mortalidade Materna do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente ia estudar as que morreram. Então, a gente se reunia ali na Rua México, que era um dos sedes da Secretaria Estadual de Saúde, e analisava as mulheres que foram parir e morreram. A dramaticidade da morte de olha, todo paciente é importante, o médico, o sistema e toda a equipe deve zelar pela vida de qualquer paciente. Mas uma mulher de 28 anos, que tenha 2 filhos, que sai de casa e vai ter o bebê e morre, é uma tragédia descomunal, é uma desarrumação daquela estrutura familiar, social. É uma tragédia que é muito marcante na saúde pública brasileira quando a gente faz esse tipo de comparação. Eu queria trazer 2 dados. Está claramente vinculado ao nível socioeconômico. Se eu pegar os grandes indicadores, que são, por exemplo, a escolaridade. À medida que a escolaridade aumenta, a mortalidade materna cai. Está associada à idade avançada, mas aí é previsível. Não está associada, por exemplo, à adolescência de 15 a 19 anos, não tem uma importância, que algumas pessoas entendem como uma coisa muito doentia, pode ser inadequado, inoportuno para ela, mas costuma correr muito bem a gravidez aos 17, 18 anos. E tem as questões étnicas. É muito diferente. Tem um trabalho, o relatório da Secretaria de Saúde, as questões todas se interrelacionam. É a interseccionalidade, é a rede, vou usar essa expressão, do mal, que faz com que haja esses números tão ruins. O último relatório do Comitê de Mortalidade Materna, que infelizmente ficou parado nesses últimos 1 ano e meio e agora finalmente já retomou as suas atividades, do Estado, né? Porque tem comitês do município, de diversas cidades, etc. Mostrou que, olha que número poderoso,
nas mulheres com baixa escolaridade, as mulheres negras têm uma mortalidade 2 vezes maior do que as brancas. 2,5 vezes. Na de baixa escolaridade. Porque a população negra tem... Agora, na de alta escolaridade, olha que número poderoso esse. Das mulheres tem de 9 a 11 anos de estudo, é 8 vezes mais comum entre a população negra do que entre a população branca. Sobre isso, Você tem uma experiência Tenho, pessoal? eu Qual escrevi um artigo até sobre isso recentemente, até ressignificando essa experiência, porque eu tive uma gravidez tubária, rota, que rompeu uma emergência, e eu estava num curso representando a ANS, né, numa cidade, no interior, e eu fui com vários médicos para o hospital, e vários médicos brancos, homens, obstetras, e o meu atendimento foi super rápido, eu sobrevivi. Cheguei lá, encontrei com várias situações complexas, a sala de ultra trancada, aquelas coisas que atrasam o atendimento. E por muito tempo eu fiquei pensando, se eu tivesse chegado sabendo desses números, né? Se eu tivesse chegado nessa maternidade sozinha, eu poderia ter morrido. Ainda mais ouvindo o doutor Alexandre falando que é 9 vezes maior a mortalidade entre as mulheres negras que têm alta escolaridade, que é o meu caso. Então isso só confirma, a gente precisa falar de racismo institucional e ter esse enfrentamento do racismo institucional no Brasil. Eu acho que a gente precisa falar sempre de muitas coisas. Doutor Alexandre, o senhor nos trouxe assim uma palavra firme, eu acho, sobre um assunto tão delicado, mas necessário da gente falar. Não é? E eu acho que todas as nossas convidadas fizeram isso aqui hoje. Eu agradeço imensamente, gente. Estou, assim, bastante impressionada com a qualidade da nossa conversa. E ela é positiva, porque a gente está falando disso aqui hoje, comemorando o Dia das Mães. Mães que são mulheres e que merecem respeito e atenção. E aí eu pergunto para vocês, nesse finalzinho do programa, a mãe de vocês está assistindo o programa? Ana Barbosa. Eu não sei, porque a mamãe está com 87 anos e, enfim, tá bem, assim, frágil. Mas eu espero que sim, eu avisei. Tem que botar o volume bem alto para ela escutar, entendeu? Eu estou cuidando muito dela agora, a gente está um pouco nessa inversão de papéis. E é isso aí, se mamãe está escutando, um beijo grande, baby. Tá? Minha baby. É o apelido dela. Eu acho que minha mãe está assistindo sim, está lá com o Matias, cuidando dele para que eu possa estar aqui, né? Junto com meu marido, com a minha sogra, tá todo mundo junto. Então, um beijo para minha mãe querida, Delane, para minha sogra. E feliz Dia das Mães aí para todas as mães do Brasil. Cíntia! Certamente. Dona Irinete, cadê? Um beijo. Você, Te Marina. amo. Também, minha mãe com certeza, Irene, um beijo. E meu filho também, o Francisco, deve estar em casa assistindo também. Doutor Alexandre? Minha mãe, mamita, ó. Mama. Um grande beijo, felicidades, um grande Dia das Mães para você, para minha sogra, para todas as mães da família. Camila Abreu. A minha mãe tá assistindo e eu acabei de ver que ela entrou aqui. Entrou, Mames entrou. Um beijo, Mames. Feliz Dia das Mães. Isso, A minha mãe, gente, assiste todo dia. Para minha mãe guerreira, espanhola guerreira, minha Maru do coração. Olha, vou emocionar, não posso, hein, gente? O meu grande carinho para você e para todas as mães de vocês. Gente, para vocês de casa, a equipe do Sem Censura deseja a todas vocês no domingo e sempre, gente, um feliz Dia das Mães. Beijo aí, de todas. Beijo, obrigada, obrigada. Tchau, obrigada. Agora, só que estamos no Facebook, a gente continua aqui emocionado. Isso aqui tá uma emoção só, depois que
A gente mandou os beijos aqui para as mães, mas a nossa conversa continua e agora com a participação de vocês, a Camila Abreu traz aí perguntas e comentários. Pois é, vou trazer aqui os comentários do pessoal que teve durante o programa, né? Um deles é da Letícia, para Jaqueline. É da Letícia e da Thalita Mello, elas são parecidas as perguntas. Bom, a Letícia, ela pergunta, há alguma pesquisa de satisfação entre as mulheres que tiveram um parto após o projeto, parto adequado? E a da Thalita Mello existe um setor que avalia os prontuários após uma cesárea? Qual o motivo da cesárea ter sido feita e se ela realmente foi indicada? Então, em relação à satisfação, esse é um dos indicadores que a gente acompanha no projeto, né? Além de acompanhar o parto vaginal, a gente acompanha um conjunto de indicadores. E o satisfação é um deles. Em geral, as mulheres se mostram satisfeitas, a gente sabe que isso acontece em todos os lugares, até lugares que a gente vê muita violência obstétrica, porque tem aquela coisa que a Cíntia fala muito, que a mãe tem que ficar feliz com o resultado, né? Nasceu o bebê, tô vivo, o bebê tá vivo, então tem que ficar feliz. Então, às vezes fica difícil a gente saber se ela de fato ficou satisfeita ou se tem alguma outra explicação ali. Mas na pesquisa que eu comentei, que nós estamos fazendo com a Fiocruz, nós estamos fazendo também entrevista qualitativa. Então, ela está tendo oportunidade de falar muito mais. A pesquisa ainda está em andamento, mas a gente tem recebido bons comentários sobre a satisfação, sim, com assistência. Em relação à auditoria de prontuários, essa é uma das medidas que a gente recomenda para os hospitais. Nós temos um pacote de medidas e, como isso depende do contexto, do hospital, enfim, eles podem escolher ali o que eles vão implementar primeiro, né? A gente sugere as estratégias e os hospitais escolhem. Mas essa é uma medida que tem evidência científica, que a gente recomenda muito que se faça auditoria e feedback. Então, você vê as indicações e se teve alguma indicação ali que não fazia sentido, é chamar esse profissional, discutir com ele, conversar, né? E o chefe de serviço, para tentar, aos poucos, ir modificando essa prática. Camila? Separei aqui uma pergunta para a Marina, da Daniele Linhares. Ela diz que ela tem 38 anos e está grávida da segunda filha dela. Ela gostaria de saber se é possível conseguir ligar pelo SUS e qual o procedimento. A princípio, pela lei, poderia, porque a lei fala bem claramente que é 25 anos ou 2 filhos. Se ela encontrar alguma dificuldade, ela pode ou procurar a defensoria do local que ela reside, ou se ela tiver condições de pagar um advogado, e aí vai ajuizar uma ação judicial. E na prática, o que acontece nesses casos? Ela está com quantas semanas, desculpa? 38 anos, ela não disse quantas semanas tem. Porque, assim, às vezes não é tão rápido, né? Assim, às vezes a pessoa procura a gente com 37, 38 semanas, está muito perto do neném nascer. Mas na prática, a pessoa procura a gente, essa demanda é ajuizada, e o juiz, com a decisão, a pessoa pega um papel, um alvará, ela fica com esse alvará na mão, porque o neném pode nascer a qualquer momento. Sim, então tem que falar isso para ela. Eu ia até, desculpa intervir, mas eu ia até te perguntar isso, quanto tempo se demora? Porque a gente tem experiências da justiça demorar. E num caso desse... Eu não posso te falar assim, porque eu já tive casos que teve uma vez que a pessoa entrou na quinta-feira e a decisão saiu na sexta, e justamente essa hora, 5, 6 horas, eu lembro que eu cheguei em casa, fiz o recurso para dar tempo de entrar antes das 6, para distribuir o recurso, porque 6 horas eu não poderia mais entrar. E aí, na segunda de manhã, eu liguei para o defensor do segundo grau para ligar para o gabinete do desembargador. Na segunda-feira, saiu. Mas, assim, o que eu queria falar? Não é bom deixar tão... Porque as pessoas deixam, assim, para o final. E aí ela sai de... Enfim, não posso dizer tempo, mas não é bom deixar para as últimas semanas, porque às vezes acontece, final de semana, feriado... E também... O fato dela estar grávida é um complicador, porque a laqueadura tubar legal no Brasil, 25 anos ou 2 filhos, não pode ser feita no momento do parto. Isso. Porque isso foi uma estratégia, questionável até certo ponto, mas é uma estratégia para desestimular uma indicação de cesariana visando ligar as trompas. Porque... do ponto de vista técnico, operacional, parece uma coisa altamente apropriada. No caso de uma cesariana, seria o momento, porque o processo da ligadura tubar é muito simples. Então, se tiver uma cesariana, seria muito adequado usar aquele campo, aquele momento, aquela internação, aquela equipe, aquele anestesista para fazer a laqueadura. Por algum motivo, foi feita. Por que se fez essa restrição? Porque existia um abuso de indicação de cesariana
apenas para ligar as trompas. Mais um motivo, né? Mais um. Entre os muitos. Caramba. E no tempo que era crime ligar, porque houve um tempo, isso aí é de 1996, eu já era professor há muitos anos nessa época. Era crime. E crime, como todo mundo sabe, é caro. Então, para ligar as trompas, podia ligar as trompas de jeito nenhum. Era só se fosse risco de vida materno. Você não podia ligar as trompas da mulher. Ligar as trompas era um procedimento criminoso que era feito, a pessoa marcava a cesariana para ligar as trompas. Essas pessoas, existiu todo tipo de atividade profissional, sejam de jornalistas, de policiais, de médicos, de juízes e tal, pode haver um desvio da ação. Nesse particular caso, o desvio era fazer a ligadura tubária, inventando uma indicação de cesariana, porque depois é que não podia fazer de jeito nenhum. Agora, depois é perfeitamente legal. É difícil, mas é legal. E como é depois, já não. Essa é a questão do tempo, que vocês estavam atentos. A impressão que deu aqui para mim é que não, ela tem que resolver isso durante a gravidez. Durante a gravidez, durante o parto, eu só posso fazer no hospital público, senão não posso. Se tiver um risco materno, se tiver uma condição técnica médica que indique, ou uma ordem judicial, como tudo no Brasil. Se vier uma ordem para fazer, mas o doutor Alexandre, às vezes acontece o seguinte, o médico dá a declaração que ela deve ser submetida e ela não consegue. Ela não consegue, porque eu não sei se é outro médico que atende no dia, já aconteceu com a gente. Lá em Caxias, recentemente, tinha uma pessoa com uma decisão judicial, um médico anterior com base num laudo, e na hora a pessoa não conseguiu. Porque era outro médico que ia fazer a cirurgia, sim, é isso? Sim. Mas ele não acata uma decisão judicial? Mas aí é questão médica também, né? Acho que é por causa de algum risco. Fica difícil saber. Agora, fica difícil saber se isso foi um curso natural ou se isso foi um curso indevido, inadvertido. Seria até imprudente porque dizer às vezes a gente está falando eu não posso dizer. Do ponto de vista judicial, mas às vezes o médico se depara com um quadro ali também que não que pode. ele é que sabe, ele que sabe se pode ou não fazer isso. Claro. Se a paciente, ela tem condições físicas. Quando a gente passa de um médico para o outro, a gente não passa a conduta, a gente passa o caso. Na minha opinião, por exemplo, eu posso achar que esse caso deve fazer uma cirurgia para na fratura ou numa apendicite. Mas se eu passei o caso para outro, por algum motivo qualquer, um motivo mais comum, acabou o meu plantão, eu estava aqui, eu estava pensando em fazer uma cirurgia, converso com o meu colega. Aí o colega que entra, ele vai rever o caso e não há nada de errado, ele diz, não, na minha opinião, eu acho que não deve fazer. Ou o contrário, eu estava achando que não precisa e o que entra e quem está certo. É muito difícil, pode ser que ambos estejam certos, na medida que o caso foi mudando ou foi se estudando mais, olhando com todos de boa fé, quer dizer, mesmo quando estão todos trabalhando corretamente, com competência, pode acontecer isso. Camila Abreu, mais perguntas? Temos perguntas aqui para o doutor, da Mayumi Morena. Ela gostaria de saber o que as entidades médicas, conselhos, associações estão fazendo para combater esse abuso de cesáreas. Eu diria que tem alguns movimentos. Não, tem sim. Né? A Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a Federação, a FEBRASGO, que é como se fosse a Sociedade Brasileira de Ginecologia, que tem esse nome, acho complexo. Ela tem ações, tem movimentos em relação a isso. O Conselho tem ações, tem movimento em relação a isso. O que existe, às vezes, é um viés, porque o dado que a Jaqueline trouxe, ele é muito poderoso. Eu não faço parte desse grupo, mas eu sou um médico como todos os outros, eu vou chamar na primeira do plural. Nós fazemos, o conjunto de médicos que trabalham com a rede privada, fazem 90% de cesariano. E os médicos que trabalham com a rede privada são médicos que muitas vezes tem muita projeção, tem muito nome, tem muito um papel nas sociedades médicas e por desdobramentos disso é que eles fazem parte dos conselhos das associações médicas também. Então, às vezes, existe uma discussão complexa onde os interesses se cruzam, que tem as questões corporativas, que tem questões corporativas, não tem nada de errado. Médicos e enfermeiros discutem sobre o que é ação, isso pode ser uma discussão
profícua, em que tem interesses conflitantes e cada corporação defendendo sua maneira de pensar ou até seus interesses profissionais. Não tem problema. Mas existe não será, eu diria que não vai ser a ação das associações médicas que vai fazer a operação dessa transformação. Agora, eu tenho uma notícia muito bacana sobre isso, né? Desde o início do projeto, a gente busca o apoio da Febrasgo e da Benfo. Eles participavam, apoiavam, e na última reunião do projeto que aconteceu no início de abril, eles solicitaram uma formalização de apoio da Febrasgo e a Benfo, que é a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiras Obstétricas, ao projeto, assumindo o compromisso de contribuir para a definição de protocolos clínicos, de manual de trabalho colaborativo entre médicos e enfermeiras. Então, a agência está trabalhando nisso agora, nessa formalização desse apoio, que eles vão entrar formalmente como apoiadores do parto adequado. Bom exemplo, agora, na semana passada, foi o Congresso de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Estado do Rio de Janeiro, e esse assunto, o parto adequado, esse projeto foi objeto de uma discussão, foi objeto de uma mesa, de uma fala numa mesa redonda que eu estava participando para tratar de outros assuntos, e que mostra que tem um envolvimento, tem um olhar das associações para o tratamento disso. Eu estou partilhando e dividindo com vocês, às vezes, uma dificuldade de haver um interesse maior quando as pessoas estão no exercício dessa prática. Mas, enquanto instituição, enquanto associação, esse é o exemplo que a Jaqueline deu. E o que eu estou contando aqui para vocês, isso aí poderia não estar pautado no Congresso. Estava pautado no Congresso justamente a apresentação desse projeto. Cíntia, eu até queria perguntar uma coisa. Você ouvindo essa parte toda que a gente está falando, e o psicológico dessa mulher? Ela quer um parto normal, ela se prepara para ele e na hora H, por exemplo, ela tem a notícia de que é uma cesariana. Há também uma frustração, fica aí, né? Tremendo. Eu passei por isso. Você passou por isso? Eu ia trazer um caso também real de uma paciente que vive isso, porque até a gente conseguir trazer a realidade desses fatos, assim, para que ela consiga se sentir representada de acordo com a fantasia que ela construiu, né, do parto perfeito, é complicado. Mas o processo de terapia acontece de acordo com o tempo de cada pessoa, né? Mas realmente a frustração é enorme. Porque não dá para voltar atrás. Eu me preparei, queria muito parto normal, hidroginástica, aquelas coisas todas, aquelas ginásticas. E na hora teve que ser uma cesariana, eu tinha uma lesão herpética ali, né, de um herpes vaginal, e eles ficaram inseguros, o pediatra, coisa e tudo, e aí acabou que foi... Mas eu entrei em trabalho de parto, eu tive contrações, estava na hora, entendeu? Foi bem ali mesmo. Então, eu vivi essa excitação, né? Mas na hora dá uma frustração. Mas tinha um lado ali que eu estava tão feliz de ter filho. Eu falei, tá bom, vambora, eu Vicente. Aí as singularidades, né, de cada tinha caso. Uma pessoa ali, já tinha, entendeu? Então não foi uma coisa pra mim que, sabe, adoraria que tivesse sido diferente. Não foi. Nasceu, ficou tão feliz, tão feliz. Então foi tão bom, mesmo. Então depois teve outras barras, vivi outros momentos mais difíceis na criação, na barra pesada, de conciliar com a carreira, de dureza, entendeu? Então, isso realmente. acho que é uma barra pesada que todas nós enfrentamos, né? É a dureza de você trabalhar fora, deixar seus filhos. É aquilo que a gente conversou. Ou da escolha de não trabalhar fora, né? Ou da escolha de assumir ser dona de casa. Hoje em dia também é difícil. Também, é verdade. Até ter liberdade até para isso, né? Também, para poder falar, não, parei. Eu quero ficar em casa. Quero ser mãe. Exato. Eu vivi isso, né? Eu tive uma filha. E aí eu fiquei 4 anos em casa. Me permiti ficar 3, estendi até os 4, consegui, não me arrependo, fui super 100% assim, focada nela. E depois eu reativei né, o consultório, a minha carreira. E tá tudo certo. Foi uma escolha consciente. E é uma escolha que a gente faz, imagina, gente, uma escolha por amor. Por favor, né? É a melhor escolha do mundo. Amor por filho, então, pelo amor de Deus, né? Gente, olha só, e eu digo a vocês, terminando esse programa, que foi uma honra para mim fazê-lo com vocês. Um amor de programa, não foi, não? Foi. Doutor, muito obrigada. O senhor é demais. Mulheres, né? Meninas, obrigada. Um feliz Dia das Mães a todas vocês. Pra vocês também. Obrigada pela presença. Camila Abreu, um beijo para sua mãe.
mamãe querida, Pode tá? deixar. Gente, um beijo para as mamães também, de toda a equipe técnica aqui da TV Brasil, da equipe do Sem Censura que faz o programa com a gente. Nós voltamos na segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos. Vamos dar tchau, Ana? Tchau, tchau. Beijo, obrigada pela audiência.